E aí, criançada, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a adição de frações com denominadores diferentes, tá? Quando os denominadores são iguais, eu costumo chamar de caso ideal. Ideal porque ele já está pronto, é só fazer a continha lá com os numeradores. Agora, quando a situação aparece assim, nós temos que transformar, chegar a esse caso ideal. O que não quer dizer que nós vamos transformar o 2 em 3 ou o 3 em 2. Na verdade, nós vamos trocá-los por um terceiro número. E esse terceiro número é o 6, que é o MMC entre 2 e 3. Mas antes de fazer essa continha aqui, eu quero que vocês vejam por que é que a gente vai escolher o 6, tá? O que acontece é o seguinte, ó, fração meio, de novo, ó, tenho duas barrinhas de chocolate. Quando eu falo aqui fração meio, vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho uma barra que tem dois pedaços, ela é cortada ao meio. Daí a fração meio, tá? Ela é cortada aqui no meio e eu vou pegar um pedaço apenas. 1 de 2. Olha a fração, 1 de 2. Tudo bem. Já a segunda barra, por mais que ela tenha o mesmo tamanho da primeira, e isso é importante, tá? Isso é necessário para essa compreensão. Por mais que a segunda barra tenha o mesmo tamanho da primeira, os pedaços não são do mesmo tamanho. Os pedaços são menores, tá? Ó, porque essa barra aqui tem 3 pedacinhos. Um total de 3. E desse total de 3 pedaços eu vou pegar 2. Só de curiosidade, embora os pedaços da segunda barra sejam menores, dá para perceber aqui, ó, só pelo desenho, que a fração 2/3 é maior do que a fração meio, tá? Olha só. Mesmo ponto de partida, essa daqui vai mais longe. De fato, 2/3 é aproximadamente 0,6. É uma dízima periódica, enquanto 1/2 é 0,5. Tá bom? Certo, vamos lá. Quando eu vou fazer essa soma, eu não consigo diretamente, porque esses pedaços têm tamanhos diferentes. Tá? Esses pedaços têm tamanhos diferentes. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa barra e eu vou me perguntar, peraí, 2 pedaços, eu consigo transformar esses 2 pedaços em 4, se eu dividi-los ao meio. E 4 é um múltiplo de 2, né? Eu consigo transformá-los em 6, se eu dividir cada metade em 3 partes. Vai ficar 3 mais 3, 6. Eu consigo dividi-los também em 8. Se cada metade eu cortar em 4, eu terei 4 mais 4, 8. E assim por diante. Consigo transformar em 10, em 12, em múltiplos de 2. Para a segunda barra, eu posso fazer algo parecido. Eu posso transformar esses 3 pedaços em 6 pedaços. Basta que eu pegue cada um e corte ao meio. Eu terei 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Posso também dividi-los em 9 pedaços. Basta que cada um desses 3 pedaços eu corte em 3. Eu terei 3, 6, 9. Ou ainda em 12. Basta que eu corte em 4 partes. 4, 8, 12. Ou seja, eu consigo fracionar essas barras ainda mais, sempre trabalhando com múltiplos dos denominadores. A primeira, sempre em múltiplos de 2. A segunda, sempre em múltiplos de 3. E por que múltiplos de 2 e múltiplos de 3? Porque quando nós trabalhamos com frações, as partes são sempre de mesmo tamanho. Então eu tenho que dividir tudo isso daqui de maneira que as novas configurações tenham pedaços sempre de mesmo tamanho. E teve uma quantidade que eu falei aqui que se repetiu nos dois casos, que foi o 6. Eu consigo transformar essas duas metades em 6 pedaços, transformando cada metade em 3. Ó, pego a primeira metade, corto em 3. Pego a segunda metade, também corto em 3. E observem que o que está em vermelho é o que eu peguei para comer. Eu continuo comendo a mesma quantidade. A única diferença é que agora eu cortei em 3 pedacinhos. Um para amanhã, um para tarde e um para noite. Tá? Mas é a mesma quantidade. Ou seja, a fração 1/2 foi trocada por uma equivalente, que é 3 sextos. Tá? 3 pedaços de 6. E eu continuo comendo a mesma quantidade de chocolate. Tá? Não vai pensar agora é mais. Não, não é mais. Olha o vermelhinho aqui, ó, representando o quanto eu peguei para comer. É a mesma quantidade. A segunda fração, como tem
como a barra é dividida em 3 partes, eu posso, então, pegar cada pedaço e cortar ao meio. No lugar de ter 3 pedaços, eu terei 6 pedacinhos. E quando eu escolho um total de 6 pedaços, eu consigo fazer com que os pedaços da barra de cima tenham o mesmo tamanho dos pedaços da barra de baixo. E agora sim, pedacinhos de mesmo tamanho eu consigo somar. A fração que era 2/3 foi trocada pela equivalente 4/6. Chegamos ao caso ideal, denominadores iguais, eu posso simplesmente manter esse 6 e fazer 3 mais 4, que dá 7. Tá legal? Então é isso. Uma observação rápida, 7/6 quer dizer que eu estou comendo mais do que uma barra inteira, o equivalente a uma barra inteira mais um pedacinho da segunda, tá? É fácil de perceber isso, porque se a fração fosse 6/6, seriam 6 pedaços de um total de 6, uma barra inteira. Se eu estou comendo 7/6, quer dizer que eu já consumi 6/6, uma barra inteira, e ainda peguei mais um pedaço da segunda. Tá legal? No próximo exercício, que é o 6, eu já vou explicar um pouco mais sobre o MMC. Esse daqui eu usei a abordagem geométrica para ilustrar. No próximo a gente fala um pouco mais, com um pouco mais de detalhes sobre o mínimo múltiplo comum.